Olá! Segundo uma pesquisa americana, cerca de 70% dos pastores lutam contra a depressão. Antes de nós falarmos deste assunto tão importante, já deixa o seu like, se inscreva no meu canal e me siga nas redes sociais. Eu vou deixar os links aqui na descrição. É assustador pensar que 70% daquelas pessoas que têm a missão, a vocação, o desejo de cuidar de uma outra pessoa precisa ser cuidada. Segundo essa pesquisa, 70% dos pastores, dos líderes, precisam de ajuda porque eles lutam contra a depressão. O pastor ou líder tem a missão de cuidar de pessoas. Hoje nós vemos que os pastores, eles têm o desejo de terem grandes igrejas, grandes rebanhos. E quanto maior é a igreja, maior é o cuidado, a responsabilidade que o pastor tem de ter ali com o seu rebanho. E nós temos visto o número de pastores com depressão, com tristeza, que não tem ânimo de dirigir um culto, de ajudar um membro. Ele não telefona para o membro, ele não dá uma assistência. Na verdade, não é porque ele é um pastor ruim, é porque ele não está dando conta, ele não tem ânimo, vontade. A depressão, ela suga toda essa vontade, esse desejo pela vida. E eu tenho um texto aqui da Bíblia que eu gosto muito, está no livro de Atos, capítulo 20, versículo 28, que diz assim: cuidem de si mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como líderes, para pastorearem a comunidade messiânica de Deus, que ele obteve com o próprio sangue. O texto de Atos nos diz que os pastores, os líderes, devem cuidar do rebanho. Mas antes de cuidarem do rebanho, o texto é claro em dizer que eles devem cuidar deles mesmos. Cuidar da própria vida, cuidar da vida espiritual, cuidar da saúde, cuidar da mente, cuidar da alimentação, cuidar de uma atividade física para estarem bem dispostos. Eles têm a missão de cuidar do próximo, mas antes disso, eles precisam cuidar deles mesmos. É claro que nós vemos, infelizmente, pessoas que só pensam em cuidar de si mesmo, só pensam neles. Só querem olhar o lado deles, não se importa com mais ninguém. E nós vemos aqueles pastores que chegaram a um nível de estresse, de depressão, de doença, onde eles só pensam em cuidar do próximo, só pensam em cuidar do outro. Às vezes, até mesmo não tem um olhar para a sua família, para a sua casa, para a sua esposa, para os seus filhos, porque o olhar está completamente direcionado para a igreja, para o rebanho, para as pessoas. Isso está errado. Tanto aquele que pensa só em si mesmo, quanto aquele que está pensando apenas no outro. É interessante porque toda viagem que você fizer de avião, antes do avião decolar, você vai ouvir aquelas instruções necessárias, e uma das instruções é o seguinte: caso aconteça despressurização ali na cabine, máscara de oxigênio vão cair assim na frente do passageiro e ele deve colocar em si. Se tiver uma criança ou uma pessoa incapaz, antes dele ajudar essa pessoa incapaz ou uma criança, ele tem de primeiro colocar a máscara nele. Porque se ele estiver com a consciência limpa, se ele conseguir raciocinar e pensar direitinho, ele vai conseguir ajudar outras pessoas. Mas o que adianta tentar colocar máscara na pessoa se ela já está perdendo a consciência, está quase desmaiando? Isso é uma lição em todos os sentidos da nossa vida. Se você ajuda pessoas, essa é a sua missão. Eu sei que você jamais será feliz não cumprindo esta missão, mas você tem de entender o que a Bíblia diz. Antes de você cuidar do rebanho do Senhor, cuide de você. Cuide do seu rebanho, cuide da sua família, cuide dos seus filhos, cuide do seu cônjuge, da sua esposa, do seu marido. Cuide de você, cuide da sua saúde, cuide do seu relacionamento com Deus. Como você vai ensinar a orar se você não para orar?
Como você vai ensinar a palavra de Deus se você não tem tempo para abrir a Bíblia e ter relacionamento com Deus? Como você vai ensinar a vida cristã se você não tem vivido a vida cristã por, às vezes, não ler e não estudar e não orar pedindo a Deus para que você viva aquilo? A vida cristã não começa num púlpito, a vida cristã começa dentro da nossa casa. Antes de você cuidar do rebanho que Deus colocou nas suas mãos, cuide de você. Cuide da sua vida espiritual, cuide da sua mente, cuide das suas emoções, resolva problemas emocionais, resolva questões pessoais, porque aí sim você vai estar livre e pronto para cuidar do rebanho que Deus colocou nas suas mãos. Jesus nos ensinou, antes de nós tirarmos qualquer trava nos olhos do outro, devemos primeiro olhar a que está nos nossos olhos. Que Deus nos abençoe para que possamos cuidar do rebanho de Deus ou das pessoas que Deus tem colocado nas nossas mãos, mas não esquecendo que primeiro nós cuidamos de nós para estarmos de pé e podemos ajudar outras pessoas. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos, com seus familiares, nos seus grupos no WhatsApp. É sempre uma alegria ter você aqui. Então, ative o sininho para que você receba todos os nossos vídeos em primeira mão. Até o nosso próximo vídeo.